Você já parou para pensar que mesmo após tantos anos, Deus continua escrevendo histórias através de famílias? Em Gênesis 25, vemos Abraão já idoso recomeçando, vemos Isaque recebendo sua bênção e assistimos ao nascimento de dois irmãos que mudariam os rumos da história, Esaú e Jacó. Mas por trás desses acontecimentos existe um fio invisível, o amor de Deus que forma um povo, um propósito e um plano eterno. Hoje, quero te convidar a mergulhar comigo nessa leitura e perceber que cada detalhe não é apenas passado distante, mas um chamado presente. Deus também está escrevendo a sua história. Será que você já reconheceu esse fio de amor guiando a sua vida? Venha descobrir comigo em Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Joquissã gerou a Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abideel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior
servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu o primeiro, ruivo e de todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú sua primogenitura. Agora eu quero que você reflita o que está acontecendo no mundo hoje, no século 21, com esses povos. Não esqueça da primogenitura que foi vendida por Esaú a Jacó. Em cada geração, Deus não apenas conta nomes, Ele revela propósitos. E o que será que o seu propósito está revelando em você hoje? Se essa leitura falou com você, compartilhe com alguém que também precise dessa palavra. Deus continua falando. Tchau!